Senhor presidente, deputado Renan Ferrinha, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, eu quero, em primeiro lugar, também dar sequência às intervenções que me antecederam do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e da deputada Renata Souza, fazendo menção, em primeiro lugar, a esta decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e exercendo a titularidade do plantão judicial no Supremo, decisão em que ele determina a dissolução da Comissão Especial de Impeachment na Alerj, de modo que a Alerj adote outro critério, e de preferência um critério que faça referência ao conceito de proporcionalidade para reconstituir a comissão e os trabalhos por ela presididos. Quero, em primeiro lugar, sobre esta decisão, dizer que tenho a maior tranquilidade como deputado que votou, como outros 68 deputadas e deputados, pela abertura do processo de instalação da comissão, e também como membro desta comissão, como é também membro o deputado Renan Ferreirinha, que preside essa sessão, eu tenho a maior tranquilidade sobre as decisões, os critérios e os ritos adotados até aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para conduzir este delicadíssimo processo, deputada Renata, que não agrada a ninguém. Ninguém está feliz, ninguém se sente agradado, ninguém gosta de se debruçar sobre um processo que pode redundar no impedimento de um governador eleito pelo voto popular. Infelizmente, o Rio de Janeiro, dada a gravidade das denúncias, da aura de suspeição que passou a acompanhar a administração Wilson Witzel, infelizmente, o Rio de Janeiro precisa que a Assembleia Legislativa faça e cumpra o seu papel com rigor. Que realmente o Rio, que já enfrenta uma crise humanitária e sanitária de gravíssimas proporções, mais de 13 mil pessoas mortas, número absurdo, absurdo. Pessoas que desde o início da pandemia, Ferreirinha e Renata, seguem desamparadas e desprotegidas pelo poder público em mais de 4 meses de pandemia. Crise fiscal. As finanças públicas do Rio de Janeiro seguem na UTI, seguem usando respirador. Então, a gente não precisava de uma crise política e institucional, mas não foi escolha nossa, não foi escolha nossa. A presidência da Casa, a Procuradoria-Geral da Casa e seus procuradores, a presidência da Comissão Especial, a relatoria da Comissão Especial, os membros, deputados e deputadas da Comissão Especial, têm sido de uma sobriedade, de uma discrição, de um cuidado, porque é preciso, antes de mais nada, afastar, presidente Ferreirinha, toda e qualquer paixão partidária, todo e qualquer revanchismo político, qualquer que seja, e jogar luz, jogar foco nos dados, nos fatos, nos documentos, nos inquéritos, nos elementos indiciários e probatórios, que infelizmente abundam. Então, eu tenho tranquilidade sobre a condução da Alerj até agora. A decisão do ministro Dias Toffoli não levou em conta no conteúdo a peça apresentada pela Alerj, a manifestação feita pela Alerj, retrucando a reclamação apresentada pelo governador Wilson Witzel. Ponto a ponto, com clareza e com objetividade, a Alerj se manifestou, e essa manifestação
nitidamente não foi levado em conta. O que a LERJ precisa fazer? A LERJ precisa reagir nos marcos do Estado de Direito e contestar, através do instrumento adequado, a decisão prolatada monocraticamente pelo Supremo através do presidente Dias Toffoli. É o que faremos. A Assembleia vai contestar essa decisão e, na contestação, vai, inclusive, pedir esclarecimentos ao Supremo sobre o critério de proporcionalidade que ele acha adequado, porque também não foi dito, presidente Ferreirinha. O Supremo também não ofereceu à LERJ, né, uma orientação sobre como se conduzir daqui para frente. Então, não apenas o instrumento que a LERJ vai apresentar, certamente, contestará respeitosamente, mas firmemente, no mérito, a decisão do ministro Dias Toffoli, como vai também, na oportunidade, solicitar que o Supremo, então, decline que critérios seriam os mais adequados para a constituição dessa comissão com base em parâmetros de proporcionalidade. Esse é um elemento. Um outro elemento importante. Está claro, cristalino, é de clareza meridiana que o governador Wilson Witzel quer tratar desse tema nos tribunais. Ele não está preocupado prioritariamente em preparar e oferecer à comissão especial uma robusta defesa, uma defesa através da qual ele tentaria espancar, um a um, os elementos que constituem os eixos do pedido que está sendo apreciado pela comissão especial. Quais sejam requalificação monocrática da UNIR, passando por cima, inclusive, do parecer da sua procuradoria, compra superfaturada de respiradores não entregues, hospitais de campanha geridos tragicamente por uma organização social que recebeu somas elevadíssimas, né? Dos 7, 2 passaram a funcionar em situação precária e hoje nenhum. E quarto eixo do pedido, as suspeitas relações entre o escritório de advocacia da primeira-dama do Estado, a advogada Helena Witzel, com empresas ligadas a fornecedores do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, sobre esses pontos, o governador Wilson Witzel deveria preparar e oferecer uma robusta defesa. Pelo visto, ele não quer enfrentar o tema por esse caminho, presidente Ferreirinha. Ele quer esgotá-lo, ele quer exauri-lo, ele quer procrastiná-lo, né, nos tribunais, batendo de porta em porta, batendo de instância em instância, arrancando esta ou aquela decisão liminar, enfim. Então, está claro. Isso nos permite não afirmar, mas nos permite, talvez, intuir que seus elementos de defesa são frágeis. Que quem tem elementos de defesa robustos, fortes, trata de organizá-los e apresentá-los. Enfim, esse é um segundo elemento que nos chama a atenção e chama a atenção de quem está acompanhando esse processo. Em terceiro lugar, o retorno de André Moura ao governo do Estado, isso é uma decisão que cabe ao governador, não nos cabe opinar sobre isso. Ele é o governador e monta a equipe dele, exonera, demite, incorpora, nomeia, quem ele bem entender. Mas o retorno de André Moura, sem prejuízo de eu reconhecer aqui que, de fato, era um secretário que buscava estabelecer um diálogo respeitoso com a LERJ, no que me diz respeito, pelo menos, eu não posso dar um depoimento diferente, né? Então, era um secretário que buscava uma interlocução republicana com o parlamento, mas isso não tem nada a ver com o processo de impeachment. O retorno dele ao governo não tem nenhuma relação. Isso é uma decisão do governo Witzel de recompor a sua equipe. Isso em nada interfere. Isso não cheira nem fede em relação ao processo de impeachment. Como dizem no Nordeste, isso não é carne nem é peixe, não é nada em relação ao processo de impeachment. Então, assim, eu quero destacar esse aspecto. Se ele voltar, tomara que faça um bom trabalho, se puder com o seu trabalho ajudar o Rio de Janeiro, melhor ainda, mas isso não causa nenhuma interferência, nenhuma intercorrência no processo de impeachment que está em curso. Isso dito, presidente Ferreirinha, eu queria tocar num outro assunto, e é uma oportunidade que eu faça essa abordagem que vou fazer agora, com Vossa Excelência na presidência, e Vossa Excelência vai entender. Nós temos feito, muitos de nós, um debate sobre
a proposta de privatização, as propostas de privatização do governo Witzel, né? O governo Witzel tenta reativar o programa estadual de desestatização, tenta revogar o artigo de uma lei que nós votamos em 2018 na Assembleia, que blinda, que protege vários órgãos estaduais de serem suscetíveis, né, objeto de privatização. A pauta da SEDAI, que Vossa Excelência acompanha, está na ordem do dia. Enfim, então nós temos feito esse debate. Entretanto, eu quero ressaltar que há órgãos estaduais que podem até não ter sido privatizados, mas vão ficando abandonados à própria sorte, vão ficando relegados a planos absolutamente inferiores da administração pública, como se fossem rebotalhos administrativos, né? Quando muitas vezes podem desempenhar um papel estratégico para o Rio de Janeiro. E eu quero aqui me referir ao Centro Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, que é o CEPERJ, a Fundação CEPERJ. Quero me referir ao CEPERJ. Eu fico me perguntando como que no estado do Rio de Janeiro, o presidente Renan Ferreirinha, que, aliás, na Comissão de Economia, tem promovido uma série de audiências, e eu me faço presente em praticamente todas, se não em todas, discutindo cenários os mais variados de desenvolvimento econômico do Estado, discutindo a crise, mas não só discutindo a crise, discutindo também caminhos e alternativas para a sua superação. É o que temos feito na Comissão de Economia. Pois eu fico me perguntando, presidente Ferreirinha, que o Estado do Rio de Janeiro, que ainda precisa formular um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, né? Como pode dispensar um órgão estadual com quadros estaduais que, por exemplo, fazia e fez durante muito tempo o cálculo do PIB no Rio de Janeiro? Olha aí, por que a gente não tira proveito disso? Por que a gente não oferece os meios necessários para que o CEPERJ produza os estudos indispensáveis, né, ao planejamento do desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro? Por que o CEPERJ não é acionado e não é aparelhado, no melhor sentido da expressão, para produzir rotineiramente, como já fez no passado, os indicadores econômicos do Rio de Janeiro, na agricultura, nos serviços, no comércio, no varejo, na hotelaria, na gastronomia, na indústria? Por que o CEPERJ não produz esses dados para nós? É a sua vocação, tem quadros para isso. O mapeamento, a cartografia do Rio de Janeiro, os mapas do Estado, a evolução territorial, a evolução na mudança dos limites intermunicipais do Estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes chegam na Assembleia Legislativa, não sei se nessa legislatura Vossa Excelência já enfrentou algum tema, se já chegou nessa legislatura, não me lembro, mas de vez em quando aparecem na Assembleia Legislativa projetos que tentam deslocar territórios de um município para outro no Rio de Janeiro. São temas complexos, são temas delicados, que devem merecer um estudo prévio de especialistas, de um órgão especializado. O CEPERJ pode fazer isso, já fez isso, né? Então, assim, nós que discutimos recentemente em audiência pública promovida pela Comissão de Economia com o professor Mauro Osório, como que o Rio de Janeiro, incrivelmente, carece de pensar a si mesmo. O Rio de Janeiro, que passou historicamente décadas pensando o Brasil, né, com economistas que pensavam o Brasil, precisamos pensar o Rio de Janeiro também. Ora, o Estado do Rio de Janeiro, presidente Ferreirinha, tem um órgão que é um verdadeiro IBGE estadual. É um verdadeiro IBGE estadual. Precisa ser acionado, precisa ser valorizado, precisa ser lembrado, precisa dispor dos meios indispensáveis para que produza insumos em termos de estudos, em termos de estatísticas, em termos de dados, em termos cartográficos, que possam organizar melhor o futuro do Rio de Janeiro. Eu queria desafiar a Vossa Excelência, assim como quero desafiar também o presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Carlos Macedo. O deputado Carlos Macedo, frequentemente, durante a ordem do dia, faz questões de ordem dirigidas ao presidente André Siciliano, reivindicando, a meu ver, a justo título, reivindicando com justiça, com justeza,
que a Comissão de Assuntos Municipais emita parecer sobre este ou aquele projeto que ela tem sido esquecida. Eu quero dizer que a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a Comissão de Economia, a Comissão de Ciência e Tecnologia, porque nós estamos falando de estudos e pesquisas, poderiam se abraçar e produzir uma audiência pública forte e potente sobre a situação da Fundação CEPERJ, como que ela se encontra hoje, o que ela já produziu no passado e o que ela pode voltar a produzir como insumos, como estudos, como análises que possam ajudar o Rio de Janeiro a ter estratégia, a ter uma visão estratégica, a antecipar cenários para o seu desenvolvimento econômico e social. Faço, portanto, aqui uma manifestação de apreço, de solidariedade ao corpo funcional da Fundação CEPERJ, seus especialistas, homens e mulheres, técnicos, quadros de nível superior, que não merecem o tratamento que lhes tem sido dado pela administração estadual, e não é de agora, não começou com o governo Witzel, não. Então, eu quero aqui ressaltar que o Rio de Janeiro dispõe de equipamentos, entre aspas, dispõe de inteligência instalada e não está tirando proveito disso. Ao contrário, pensa até em se desfazer disso. Só que em alguns casos, como no caso do CEPERJ, nem precisou se privatizar para se desfazer dele. Está lá encostado. A maioria das pessoas não sabe nem onde fica, sabe nem onde é a sede. Então, eu queria ressaltar e deixar como proposta que as nossas comissões de Ciência e Tecnologia, de Economia, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a nossa própria Comissão Especial da Região Metropolitana possam se unificar e fazer uma audiência pública vigorosa, robusta, para entender melhor o que foi o CEPERJ, a situação de abandono em que ele se encontra hoje e, sobretudo, que possibilidades ele tem para oferecer a construção de um projeto estratégico de desenvolvimento para o nosso Estado. Era isso que eu queria dizer, presidente Ferreirinha. Vamos combinar isso a posteriori, se Vossa Excelência concordar. Com certeza. Vamos procurar o deputado Carlos Macedo. Acho que poderíamos dar uma importante contribuição. Não é só para salvar o CEPERJ, não. Embora salvar o CEPERJ seja uma causa justíssima, mas é para salvar o CEPERJ e, sobretudo, fazer com que o Rio de Janeiro disponha de um trunfo do qual tem aberto mão estranhamente nos últimos anos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Waldec Carneiro.